feliz em retornar aqui nesta igreja. Eu sou grato a Deus pela vida do irmão Elifas, que é uma pessoa assim que eu posso dizer que há 5 anos a gente conhece. Desde que vim para Manhuaçu, através dele a gente conseguiu ter a oportunidade de compartilhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. E através dele o Senhor nos deu o privilégio de conhecer o pastor Joel, que é um companheiro, pessoas abençoadas como o pastor Cícero, nossos irmãos aqui que estão servindo a Deus. Eu sou muito grato a Deus por isso. E eu quero dizer para os irmãos que as orações dos irmãos surtiram efeito. Aleluia. Porque Deus muda a trajetória do homem. O homem projeta uma coisa, mas Deus faz outra. E essa próxima semana nós estamos retornando novamente ao campo de trabalho. Eu nunca vi Deus tratar, eu sempre vejo Deus tratar na vida das pessoas aquela virada de 160 graus de uma vez. Mas na minha vida foi uma surpresa. O mês de julho, com 15 dias, Deus virou a minha vida de cabeça para baixo. Eu falei, meu Deus, que Deus poderoso é esse? Eu estava com tanto plano para 2015. E Deus falou, os seus planos não vai ser os meus planos. Porque os planos de Deus, os caminhos de Deus, os propósitos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. São melhores do que os nossos pensamentos. Quem tem propósito aqui? Deixa eu ver. O seu propósito só vai valer se estiver dentro do propósito de Deus. Só vai cumprir se for a vontade de Deus para a sua vida. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Deus vai falar com você através da palavra. E nós, semana que vem, eu sou ansioso, irmãos, eu sou aflito com as coisas, principalmente quando se trata de coisa de Deus. Eu acredito que domingo que vem eu vou participar do culto dentro da congregação que nós vamos pastorear. Nós estamos indo para Vermelho Novo, os irmãos olhem por nós. Eu disse para o pastor, eu estou materialmente realizado. O objetivo que eu tinha eu alcancei, mas espiritualmente me falta um pedaço. E mais da metade. Porque eu não consigo segurar o que eu tenho aqui dentro de mim sem falar para os outros. Eu tenho a presença do Deus vivo aqui na minha vida. E se você tem a presença de Deus e tem um chamado, você não vai aguentar segurar. Vai chegar a hora que você vai ter que sair. Vai chegar o momento que Deus vai te pegar e vai te levar a cumprir o propósito dele na sua vida. Glória! E nós vamos já para dentro da palavra de Deus, porque eu tenho uma mensagem da parte de Deus ao coração dos irmãos. Desde que o irmão nos contactou, falou para a gente, eu já fiquei assim preocupado, as pernas tremem, a gente fica com as mãos geladas. Até hoje eu tenho esse sentimento, irmãos, porque nós falamos para a igreja do Senhor Jesus. Então a gente não pode vir aqui para contar história, vir aqui para passar minutos, não. Nós temos um recado de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Eu estou convicto de que Deus vai falar com você. O objetivo desse culto é Deus falar conosco. Nós adoramos a Ele e em retribuição Ele fala conosco. Então Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Neemias, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1 a seguir. Nós vamos ler apenas alguns versículos da palavra de Deus. Livro de Neemias, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1 a seguir. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu consegui a graça de estar comigo a minha esposa, a minha princesa, a mulher mais bonita do leste mineiro, de toda Minas Gerais, Maria do Carmo da Silva Souza. Herdou Souza aí, né, para poder herdar a herança que nós vamos deixar ele, sabe? Então hoje ela parou do serviço mais cedo, às 3h30, me parece, ou 4 horas, ela parou do serviço, veio às pressas, tomou um banho, porque hoje é sábado, viu, irmãos? Hoje é dia. Na verdade, hoje a gente dá uma caprichada melhor, né? Durante a semana é correria.
Na verdade, hoje vai no salão, hoje dá uma quipada, faz papo, dá um jeitinho, né? Aí toma um banho mais demorado. Sábado, né? Sábado é o dia que Deus marcou para poder falar com você e abençoar a sua vida. Encontraram, irmãos, livro de Neemias, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Eu estou convicto que nessa noite Deus quer fazer uma modificação, quer falar com você acerca de algumas coisas que precisa chamar a sua atenção também, sabe? E quando eu vim meditando nesse texto, na proposta desse texto, eu falei: Senhor, me ajuda, me conduz, sabe? A gente prepara algumas mensagens, posta alguma coisa, mas tem hora que Deus leva a gente num texto e fala: fica aqui porque eu quero falar com a minha igreja, eu preciso falar. Então Deus tem diversas formas de falar. Os irmãos encontraram, amém, queridos? Amém, graças a Deus. Diz-nos assim a palavra: e sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca, repita comigo, nunca, antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Eu vou repetir de novo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Querido Deus, eu te glorifico pela tua palavra, que é verdadeira, que é poderosa, que é digna de toda aceitação, Senhor. Palavra esta, Senhor, que fala com a gente, que educa, que tira, Senhor, aquilo que não provém da tua parte das nossas vidas. Palavra esta que é consoladora para nós, Senhor. E nessa noite eu estou aqui como instrumento, Senhor, para ser usado por Ti. Está aqui os irmãos como vasos para receber do Senhor a orientação. Portanto, Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor nos trouxe aqui para poder tratar conosco acerca da Tua palavra, acerca da vontade do Senhor sobre nós. Portanto, Senhor, nos conduz, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar adorando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Uma noite muito abençoada, muito gostosa, um frio, né? E essa região nossa aqui é uma região muito propícia, muito gostosa, irmãos. Que é fria, é muito gostoso esse frio, não é verdade? O tempo tem contribuído. Se fosse olhar a nossa vontade física, carnal, a gente estaria debaixo dos 3 edredons, não é verdade? Mas não, nós viemos aqui para poder ouvir a voz de Deus, né? E o nosso Deus é Deus que tem cuidado com nós. Nós vamos agora para dentro do texto da palavra de Deus. Eu quero ser aqui bem pautado para que você entenda a forma de Deus trabalhar. Eu queria que você voltasse a sua atenção aqui, porque é daqui que vai sair a orientação para você. Uma das coisas que eu quero começar dizendo é o seguinte: os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Quando eu olho para o livro de Jó, no capítulo de número 2, e o versículo de número 1, Jó 42 e 1, ele diz que bem sei que tudo podes,
ser impedidos. Coisa que eu projeto, coisa que você projeta, sofre desvios pelo caminho, sofre percas, muitas das vezes não se concretiza, porque os nossos planos muitas das vezes são direcionados ou têm diretrizes tomadas pelos nossos pensamentos. Mas quando os nossos pensamentos, quando os nossos planos estão voltados para Deus, estão colocados diante de Deus, a Bíblia informa para nós que se nós confiarmos no Senhor os nossos planos, os nossos pensamentos vão ser estabelecidos. Deus vai fazer cumprir na nossa vida. É isso que nos leva ao fato de sonhar. É isso que nos dá certeza de projetar alguma coisa e consultar o Senhor e dizer: Senhor, eu estou fazendo, eu quero fazer, eu estou programando, eu quero resolver isso, então me dá a direção certa. Me fala como que eu devo fazer. E nós estamos aqui diante de um texto assim, que traz uma tristeza muito grande. Nós vamos falar de um homem preocupado com o propósito de Deus. Um homem preocupado com as pessoas. Quem era esse homem? Esse homem era Neemias. Neemias, ele foi participante de um dos grandes desastres que aconteceu em Israel. A Bíblia diz que por causa do pecado, por causa da desobediência, Deus entrega o povo de Jerusalém, o povo escolhido, nas mãos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor entra em Jerusalém fazendo arruaça, destruindo casas, destruindo moradas das pessoas, levando em cativo. É tanto assim que Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram levados cativos nessa época. Nessa época nós vamos encontrar Abacuque, nós vamos encontrar Neemias e tantos outros que foram levados. Daniel, grande profeta, por causa da desobediência, Deus entrega o povo dele nas mãos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi um homem poderoso em obras, um homem que cresceu, um homem que tinha um reinado estabelecido. Eram 120 províncias. Era um povo que tinha um poder bélico, um poder de guerra muito grande. Não tinha quem parava na frente de Nabucodonosor, a ponto de Deus o fazer crescer sobre a terra. E passaram-se os tempos, o povo estava cativo, Jerusalém estava destruída, não havia esperança em Jerusalém, o templo estava destruído. Só depois de alguns anos, quando nós lemos no capítulo 45 de Isaías, nós vamos ver Deus pegando Ciro, um homem que não era assim de uma linhagem espiritual, mas Deus usa Ciro para poder tirar o povo de Israel, para poder dar liberdade a eles. E quando eu olho aqui para dentro da Bíblia Sagrada, antes de chegar o tempo da alegria, antes de chegar o tempo da volta dos israelitas para a sua terra, eles estavam cativos, longe de casa, longe dos parentes, 70 anos presos, em uma situação que não tinha como ele escapulir. Eu considero como beco sem saída. Quem aqui já viveu um beco sem saída? Eu já vivi, todo mundo passa, né? Um problema, uma situação que você não vê uma forma de retroceder, a não ser por um grande milagre de Deus. E um dia, esse Neemias, que tinha uma grande confiança em Deus, ele é chamado ali no reinado de Artaxerxes para ser o copeiro. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu entendo que até mesmo na prisão, até mesmo na provação, Deus usa quem Ele chama. Deus trabalha na vida daquele a quem Ele chama. E eu tenho uma palavra de Deus profética aqui, para você que está fora do ambiente que você é acostumado a viver. Deus te trouxe para esse ambiente, porque Ele quer fazer uma diferença grande no teu ministério, na tua vida,
dúvida na gente. Isso traz aperto na gente. Os parentes, os amigos chegados de Neemias estavam lá em Jerusalém. E Jerusalém toda destruída. Vocês viram o Nepal como ficou, né? Depois daquele terremoto, que tristeza. Diz a Bíblia que Jerusalém ficou desolada. Sabe o que é uma cidade desolada? Você vê um prédio que estava em pé, ele está tombado. Você viu uma casa que estava no lugar, foi revirada para outro lado. Mas eu vejo aqui nessa noite, eu vejo aqui diante da Bíblia Sagrada um Deus que trabalha na tormenta. Eu vejo um Deus recuperador. Um Deus que trabalha em causa perdida impossível. E Neemias está lá sendo o copeiro do rei Artaxerxes. O copeiro, irmãos, observa bem que ele tinha a função de pegar o vinho que o rei ia beber, o suco que o rei ia beber, aquilo que o rei ia se servir, primeiro era ele que se servia. Ele era o provador. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Vocês sabem que nem todo mundo é amigo de todo mundo, é verdade ou não é? E vocês acham que Artaxerxes não tinha alguém que não gostava dele? Não é? Tinha. Às vezes de repente comia com ele na mesa, dava um sorriso para ele, cumprimentava ele, mas não gostava dele particularmente. E quando a pessoa vive em lugar de destaque, nada melhor do que ter pessoas que estejam ao seu lado para poder auxiliá-lo. Ninguém é rei sozinho. Ninguém recebe honra sozinho. Quando Deus te colocar no lugar de honra, Ele vai colocar pessoas para poder servir junto com você e serem abençoadas junto com você. Quantos acreditam aqui que Deus vai fazer uma mudança espetacular na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus? Se alguém colocasse o veneno no copo d'água para dar para o rei, a cozinheira ou o cozinheiro lá, primeiro Neemias tinha que provar. Bebeu, deixa eu dar um espaço aqui. Se eu morrer, o rei não morre. Chegava uma comida para o rei, Neemias tinha que ir lá experimentar, porque quem tinha que morrer no lugar do rei era ele. Olha a responsabilidade. O quarto de Neemias era do lado do quarto do rei, porque sempre o rei ia precisar dele. Ora, Xandacai, Nemácia. Esse homem, irmãos, ele vivia um conforto muito grande. Ele estava num conforto espetacular, estava bem. A comida que o rei comia primeiro passava nele. A bebida que o rei bebia primeiro passava por ele. Ele estava sossegado. O quarto do lado do rei, que se desse à noite. Quem não acorda à noite dá sede, irmãos? Só se não comer aquele torresmo, né, bem esturricado. Pelo amor de Deus, da meia-noite, 1h da manhã, você tem que vir lá no filtro e tomar uma água mesmo. O rei dava sede. Estalava o dedo, tinha alguém que vinha ao servir. Neemias tinha que ser acordado. Neemias, está na hora do rei beber água. Ele está com sede, me dá água aqui para eu poder ver. Bebia. Eu creio que dava um espaço de tempo para ver se o veneno ia matar, se tinha alguma coisa mortífera ali, mas não acontecia nada. Aí o rei ia beber. E Neemias gozava de um privilégio muito grande. O rei tinha confiança dele. Porque você só pode, irmão, colocar do seu lado quem você tem confiança. O sujeito vai casar, não casa desconfiado não, porque senão você está lascado. Será que vai dar certo, né? Será que essa mulher vai bater? Se ela for bater, eu não sei. Graças a Deus, o cara não bate, né? Tem vontade, mas não bate. Mas é assim. Você só pode pôr do seu lado pessoas que você confia. E Neemias era um homem de confiança do rei. E é aqui que eu começo a pregar a palavra de Deus para você. É aqui que Deus desenrola o que Ele tem para falar conosco.
noite. Neemias estava numa zona de conforto muito grande. Ele estava bem protegido, porque lá no palácio ninguém ia tocar nele, porque ele era o homem de confiança do rei. E é muito comum, meus irmãos, quando a gente está em situação favorável, a gente esquecer do outro. Fala a verdade ou não é? Hein? De vez em quando em casa, quando eu pego um prato para poder comer, dificilmente eu não lembro. Eu falo, gente, nosso Deus, que comida boa. Mas tem muita gente lá na rodoviária em Manhuaçu que está sem comer. Nossa, que cama, hein, do carro? Está tão bom aqui. E a do carro tem um pé gelado, irmãos. Eu falei, calça uma meia, hein? Tá complicado. Eu falo, graças a Deus a gente tem esse colchãozinho aqui para dormir. Quantas pessoas não tem? E Neemias estava bem, ele não tinha razão para poder se preocupar com os outros. Mas um dia ele está lá e chega Anani, um dos seus irmãos. Ele e alguns de Judá chega para dar notícia. Irmãos, notícia boa anda, né? Mas notícia ruim voa, é verdade ou não é? E não falta quem para dar, pessoas para dar o recado. Se acontecer um negócio ruim, tem gente que se candidata para poder dar notícia. Não, deixa eu ir. Não, eu que quero ir primeiro para me ver como é que está. E Anani, tocado por Deus, ele e algumas pessoas falam, gente, só tem um jeito de consertar Jerusalém. Neemias é amigo do rei, é copeiro lá. Ele tem intimidade com o rei. Nós precisamos de uma pessoa para poder interceder aqui por nós. Vamos lá. E quando eles chegam, não com um sorriso no rosto, mas com uma tristeza muito grande, eles disseram, olha, os restantes do cativeiro, as pessoas que ficaram lá, Neemias, lá em Jerusalém, aleluia, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Como que você se sente quando um parente seu está numa miséria, está sem comida para comer, está sendo desprezado no lugar que está? A gente não sente mal? A gente sente mal. Só se você não for ser humano. Tem pessoas que não podem falar, que isso, rapaz? Eu estou com a minha barriga cheia. O que eu vou fazer? Não tem nada a ver com isso. Isso é problema do PT. Eu não votei, eu não sei, eu não tenho culpa nisso. Mas quem tem a sensibilidade do Espírito Santo, você não consegue comer direito se você souber que um parente seu está padecendo necessidade. A maior prova do amor cristão não está na paz do Senhor e no sorriso que a gente dá. A maior prova do amor cristão não está em assentar no mesmo banco da igreja que a gente senta. A maior prova do amor cristão é quando nós choramos com os que choram. É quando nós lamentamos com os que se lamentam. É quando nós tomamos as dores dos nossos irmãos e fazemos alguma coisa para que a situação seja mudada. Quantos aqui estão dispostos a estender a mão para alguém que precisa? Quantos aqui estão dispostos a estender a mão para alguém que necessita? E quando ele está ali, recebe essa notícia, e a maior tristeza foi saber que o muro de Jerusalém estava fendido. Você já tentou morar numa casa sem parede? Te dá segurança? Casa sem parede? Não, pode, só com uma lona em volta aí eu vou dormir sossegado. É mais ou menos assim. Israel, aliás, Jerusalém era fortificada com muros. Os muros estavam fendidos. Tinha facilidade para o inimigo entrar. Os muros estavam danificados. E Neemias então começa a preocupar, por certo a bisavó dele estava lá, por certo o irmão dele estava lá, por certo um primo, um irmão que ia com ele na congregação estava lá. Oh, irmãos, eu quero compartilhar isso com vocês. Enquanto nós estamos aqui, bem servidos com um culto de adoração, uma igreja, um pastor para orar por nós, existem pessoas que estão no mundo de miséria, estão desprezadas
está aqui protegido pela mão do Onipotente, guardado, abençoado por Ele. Quantos aqui se sentem protegidos debaixo da sombra do Onipotente? Eu estou protegido. A minha família está protegida, a minha casa está protegida. Oi, Neemias, então. Ele ouve. O versículo 4, eu leio esse versículo e leio com o coração lacerado, quebrando, porque ele diz assim: sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me. Você já recebeu a notícia? Aquela que a gente fala: nossa, recebi uma notícia, eu quase caí para trás. Notícia muito ruim, irmãos. Ela tira a gente do chão. Tira a gente do chão. Vocês viram aí a notícia do Cristiano Araújo? Aquela família ficou fora do chão. Ficou fora do chão. Menino de 29 anos, cheio de saúde. Irmão, notícia ruim tira o sujeito do chão. Ele assentou, chorou, lamentou por alguns dias. Não foi só na hora. Ele ficou alguns dias dizendo: oh meu Deus, para que eu vim para cá? Talvez se eu estivesse lá eu ia estar fazendo alguma coisa, e agora? Como é que eu vou fazer? O Senhor me fala aqui de pais preocupados com seus filhos que estão longe, e a situação não está muito boa lá. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O mesmo Deus que está cuidando de você aqui vai cuidar dele lá. Vai cuidar dela lá onde estiver. Aquieta o seu coração. Deus não vai deixar os seus morrerem. Deus não vai deixar os seus perecerem. O cuidado que Ele tem com você, Ele vai ter com eles também. Você pode levantar a mão assim, adorar a Deus aqui nessa noite. Deus cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, cuida da tua igreja, cuida de você. E ele ora e disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conserto. Olha a sabedoria. Neemias lembrou do que Deus tinha prometido para Abraão. Em outras palavras, ele disse: Deus, é impossível que um povo que tenha promessa como Israel tem, que tenha promessa como Jerusalém tem, é inadmissível que eles acabem dessa forma. Levanta sua mão assim comigo, em nome de Jesus. Eu estou recebendo de Deus para profetizar sobre você. Diga comigo: eu tenho certeza que enquanto a promessa de Deus não se cumprir na minha família, não se cumprir na minha vida, não vai terminar o concerto que Deus fez comigo. Adore o nome de Jesus aqui nessa noite, porque Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel naquilo que Ele cumpre. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Ele é fiel para com você. Dorma tranquilo, vai para sua casa sossegado. Você não vai acabar enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. O Senhor guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Talvez você não está entendendo por que veio essa destruição, por que veio esses muros derrubados, por que essa cidade foi saqueada, por que balançou a sua vida. Você não está entendendo, mas muito em breve você vai entender, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira na sua vida. O seu estado de miséria hoje vai redundar em bênção futuramente, porque Deus é Deus que muda a situação. Você pode adorar, está sentindo agora, irmão? Esse
Israel. Ele disse: Senhor, aquele povo tem guardado, tem amado o Senhor, tem guardado os teus mandamentos. Estejam abertos os teus ouvidos e os teus olhos atentos. Coração do teu servo que hoje faço a ti. Esse homem estava chorando muitíssimo, e ele diz assim: olha, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Eu tomo as dores deles para mim. Irmãos, eu estou sentindo falta. Deixa eu falar de uma coisa que eu estou sentindo falta no ser humano hoje. Eu não vou falar na igreja, eu vou falar no ser humano. É sensibilidade. O que é sensibilidade? É sofrer com o sofrimento do outro, é sentir a dor que o outro sente, é orar com tristeza, com lágrima, pela luta que o outro passa. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Se eu estou bem, o problema é de quem está com problema, não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com isso, sim. Você tem a ver com a vida do seu filho que não está bem, do teu esposo que não está bem, da tua família que talvez não está bem, porque é você que Deus quer usar para mudar essa situação. É na sua vida que Deus quer atuar para poder mudar esse problema lá, essa situação. Ele disse: Senhor, eu faço confissão pelos pecados que eles cometeram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Glória a Deus. É muito fácil é muito fácil, viu, irmãos? A gente atribuir a luta da gente ao diabo. É verdade ou não é? É a escapa mais fácil que a gente tem. Ah, Santo Jesus tem poder. Isso é algo. Eu não estou dizendo para vocês que ele não tem uma atuação, uma responsabilidade em perseguir o fiel. Mas quantas das vezes nós somos infiéis a Deus? Nós não servimos a Deus da maneira que Ele quer. E começamos a passar por situações, não que Deus seja ruim, mas porque Ele é justo. Ele quer trabalhar na vida da gente. E essas situações, elas só nos levam, sabe o que, irmãos? A nos aproximar do nosso Criador, a Deus trabalhar no nosso caráter. E a tristeza tomou conta do coração de Neemias. E ele já vem, aquele homem que vinha alegremente com o copo, serviu o rei, com um sorriso: aqui, rei, é o vinho do Senhor. Aqui, rei, é a alimentação do Senhor. Aquele homem agora bate nele um estado de tristeza muito grande. E o rei olha para ele e diz para ele: Neemias, o que está acontecendo com você? Você não está doente? Você só pode estar doente. Irmão, quando o problema atinge a vida do outro, a gente encara de uma forma, mas quando o pau está quebrando em cima da gente, a gente vê o peso da situação do jeito que ela é. É muito fácil você chegar no hospital, ver a família chorando porque tem uma pessoa na UTI, mas no dia que é a vez da gente, o peso é maior. O rei falou: não, você só pode estar doente, você é um sujeito alegre. A Bíblia diz que um coração alegre, um coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa, quando está alegre, ele passa isso para as outras. Mas agora, o que me falar de uma pessoa igual a Neemias, sabendo que os seus irmãos, que os seus adquiridos, que as pessoas que foram sepultadas lá em Jerusalém, e eles têm isso como uma grande reverência, sabendo que os muros estavam destruídos, que a cidade estava destruída. Não é nada mais, nada menos do que Deus dizendo para nós nessa noite: vamos nos preocupar mais uns com os outros, irmãos.
Não, nós estamos vivendo uma correria, rapaz, eu não tive tempo. Eu não tive tempo, a conversa da gente é essa, eu não tive tempo. Eu fiquei um ano de 2009, praticamente 7 meses sem ir na casa da minha mãe. Falta de tempo, doente, falta de tempo, doente, compromisso. Um dia eu estava indo para a escola dominical e Deus me tocou. E eu pensei, será que eu vou ter que esperar ela morrer para mim poder ir lá ver ela? Não faça isso amanhã, faça isso amanhã, deu falta, vai. Oh, eu estou sentindo a glória de Deus essa noite. O espírito de quebrantamento precisa vir sobre nós. Nós sentirmos com as dores dos outros. Tomarmos o peso daqueles que não aguentam carregar. Auxiliá-los. Seja um sirineu na vida de alguém, meu querido. Ajuda ele a carregar a cruz. E Neemias está diante do rei. E o rei pergunta para ele: não é isso senão tristeza de coração? Então ele ficou temoroso. Versículo 13: e disse o rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas com fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? O que você precisa para Deus colocar essa situação no trilho novamente? Curva a tua cabeça nesse momento, eu estou terminando. É uma palavra objetiva que Deus trouxe para nós nessa noite. É noite de reconstruir muros, irmãos. Muro de relacionamento, sabe? Você vai arrancar essa angústia que você está dentro de você, esse ressentimento, sabe? Você ficou magoado com aquela pessoa, e o muro da amizade foi destruído. Espírito de Deus! Você ficou chateado com o seu filho, e o muro da comunhão foi destruído. Você ficou revoltado com o seu vizinho, o muro da comunhão foi destruído. Essa noite é noite de construir muro, porque o arquiteto dos céus está aqui nessa noite para trabalhar em você, para trabalhar em mim, fazer de nós fácil dele. O que você pede agora a Deus? Senhor, eu quero condição para perdoar. Deus vai te dar condição agora para poder perdoar. Fique de pé, eu quero orar com vocês. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa noite, porque Deus abriu as portas para Neemias. O rei disse: vai então, meu filho, constrói um muro, edifica a sua cidade. O que você precisa? Vou te dar cartas para você conseguir madeira, conseguir material. Gente vai te ajudar. Meu irmão, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar a construir esse muro novamente. Para esta cidade se tornar um lugar de paz, para a sua casa ser novamente uma bênção. Deus vai te dar condição para isso. Quem acredita, ergue a mão para o céu, adore o nome do Deus vivo, porque Ele veio aqui nessa noite para construir muro, te ajudar a restabelecer muros novamente. Do fasto como naga sumi cantarabai. O que me pedes agora, Neemias? O que você precisa? Pastor, eu preciso de saúde. Deus pode te dar saúde. Pastor, eu preciso de paz na minha alma. Eu não estou conseguindo. Paz dentro da minha família. Tem tanto tempo que a gente não olha Deus falando aqui para famílias. Tem tanto tempo que a gente não consegue assentar numa mesa e bater um papo. Olha, está indo profundo.
Eu já não consigo mais ter aquele afeto, aquele carinho pela minha família mais, pastor. O Espírito de Deus nessa noite me diz que vai te ajudar a construir esses muros novamente. A sua casa vai ficar cercada e o inimigo não vai ter como tocar, porque Deus é Deus de empreendimento. A sua família não foi colocada por acaso aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, não. Você é escolhido, é a realidade na presença de Deus. Eu estou perdendo o rumo, pastor, com meu filho. Eu não sinto vontade de conversar com ele mais, com ela mais. Está muito ruim, eu prefiro estar fora de casa do que dentro de casa. Deus constrói muros aqui nessa noite que ajuda a reconstruir, porque um dia não era assim, era diferente, você se lembra como que era a sua comunhão, como que você era feliz, como que era uma alegria ali, como que todo mundo ficava satisfeito. Deus quer fazer isso novamente sobre a sua vida, sobre a sua família. Querido Deus, em nome de Jesus nessa noite, eu me coloco diante do Senhor, meu Deus, como teu filho, como teu servo, para poder dizer ao Senhor que nós somos eternamente dependentes do Senhor. Quantos muros, Senhor, foram destruídos, quantas coisas foram saqueadas de dentro do nosso convívio, Senhor, e nós estamos de longe pensando como que vamos fazer, como que vamos restituir essas coisas que foram perdidas, Senhor. Valores, Senhor, valores, coisas que são importantes para nós em nossa casa, no nosso convívio, na nossa vida espiritual. Senhor, nos ajude, nos dê condição para construir muros de oração novamente, Senhor, muros de santificação, Senhor, muros de adoração, meu Deus. Que venhamos a nos dispor a construir novamente, meu Deus. Vai dizer do lar deste irmão, Senhor, o lar desta irmã, Senhor, que há muito tempo não tem alegria dentro dessa casa, meu Deus. É um lar onde de vez em quando a tristeza vem e tira a alegria, meu Deus. Constrói, meu Deus, muros de felicidade neste lugar. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse aqui nessa noite, meus irmãos, da minha vitória. Eu ergo as minhas mãos nos céus e digo: Deus, os meus muros vão ser estabelecidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor.